Olá, minhas delícias, espero que vocês estejam todos bem. Eu estou vindo trazer nossa receita do cookies, né, que foi muito comentada e eu gravei para vocês, tá bem? Então vamos lá. Eu estou começando mostrando para vocês como que eu peso os meus ingredientes, né? Parece uma coisa simples, só que nem todo mundo sabe usar essa balança, assim como eu não sabia quando eu adquiri. Então, quando a gente coloca o recipiente, ela já pesa o recipiente, e isso não é certo, né? Então, a gente aperta a opção Tare, que é esse terceiro botão, aí zera, né, a balança, e daí sim que a gente passa a pesar os nossos ingredientes, tá? Aí eu tô pesando, só para mostrar para vocês, o nosso açúcar mascavo, que também vai na receita, tá? É super simples, pessoal, é só vocês colocarem o recipiente, apertar o tare, aí sim vai começar a contar apenas o peso do ingrediente, que é o justo, né? E também para nossa receita não sair errado, não sair nem a mais nem a menos, ok? Então, agora nós vamos pesar a margarina. Eu sempre peso a minha margarina, a minha manteiga, na própria vasilha da batedeira. Por quê? Para não ter que estar transferindo de um recipiente para outro, porque aí vai ficar um pouco de margarina no recipiente, vai sujar mais utensílios, né? E quando a margarina vai logo de início na nossa receita, eu já peso no meu próprio bol da batedeira, tá, pessoal? Essa receita, ela pode ser tanto feita com manteiga ou com margarina. Margarina pode ser com sal ou sem sal. Se for manteiga, é melhor fazer sem sal, porque a manteiga tende a ter um gosto mais forte, né, pessoal? Cookies e biscoitos geralmente fica muito gostoso com manteiga, só que eu não tinha manteiga em casa e eu fiz com margarina mesmo e também fica super gostoso, tá? Então vamos aos ingredientes. 100 gramas de margarina, né, Qualy, que é uma das melhores, 200 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá? 60 gramas de açúcar refinado ou cristal e 80 gramas de açúcar mascavo. Um ovo, meia xícara de chá, perdão, meia colher de chá de essência de baunilha ou aroma, fermento meia colher também e 100 gramas de gotas de chocolate da sua preferência. Essa é a colher medidora que eu utilizo, tá, pessoal? Mas vocês podem utilizar também aquela colher que você tem em casa, de sobremesa, de café. Então, vamos começar. Começando pela margarina, como eu já mostrei para vocês, né? Eu vou estar misturando a minha margarina junto com os açúcares, tá? Então, eu misturo o açúcar branco, pode ser o cristal, pode triturar ele se quiser ele mais fino no liquidificador. Eu usei o refinado porque eu tinha refinado, mas geralmente eu trituro os meus tudo no liquidificador, porque fica mais barato e o resultado é o mesmo. Junto ao açúcar mascavo, que dá um sabor incrível no cookies, é muito bom, super indico, mas se não tiver, pode fazer só com açúcar branco, tá, pessoal? Mas fica muito gostoso. Eu dou uma leve misturada com o garfo que eu vou bater, né? Eu utilizo a raquete, né, da batedeira planetária, porque é uma massa que não é muito leve, que ela não vai líquido. Então, é recomendado usar esse garfo da batedeira. Se você não tiver planetária, pode ser a batedeira comum mesmo, tá, pessoal? Inclusive, pode fazer essa receita até à mão. Eu utilizo a minha batedeira porque eu acho mais prático, porém não é para bater muito. Essa receita é apenas para misturar os ingredientes, não é para crescer igual bolo, né? Não podemos bater também muito a farinha. Enfim, aí então foi misturado a nossa margarina. A margarina estava em ponto de pomada, não estava muito mole e nem muito gelada, tá? Você tira ela meia hora antes da geladeira, que dá super certo. Então, misturamos a margarina com os açúcares. Agora, nós vamos acrescentar o ovo, né? O ovo sempre a gente quebra separado, né? Para não ter nenhuma surpresa desagradável. E vamos sempre limpando em volta, né, da batedeira, no caso da vasilha, para não ficar pedaços no fundo sem misturar, né? E batemos o ovo só para misturar mesmo, não é para crescer, não é para ficar igual clara em neve, é apenas misturar. Não deu nem 15 segundos, eu misturei o meu ovo, a minha mistura já batida, tá? Pronto, já parei. Agora eu vou acrescentar a minha essência. Vocês podem colocar, além da essência de baunilha, se não tiverem, pode colocar a essência de sua preferência. Essência de chocolate, essência de coco. Só que tem essências que ela vai sobressair na receita. E a baunilha, ela é mais... É uma essência coringa, né? Ela vai com tudo e dá super certo. Então, aí eu acrescentei a minha meia colher de chá de essência de baunilha e só misturei, tá, pessoal? É só misturar mesmo. É uma receita muito rápida, não é para bater muito, né?
é apenas para agregar os nossos ingredientes. Sempre passando a espátula, tirando o excesso, é sempre bom ter uma colher do lado, né, para dar o suporte. E vamos misturar mais um pouquinho. E agora vamos misturar a nossa farinha de trigo, tá? Depois de bater mais um pouco, eu vou acrescentar a minha farinha sem fermento. Se vocês tiverem farinha só com fermento, então vocês já tiram o fermento da receita. Eu gosto de usar farinha sem fermento, porque eu faço bolos que não vai fermento, então eu já compro ela sem fermento, né? Que é o caso do bolo de rolo. E eu prefiro utilizar o fermento só em receitas necessárias mesmo. Nesse caso do nosso cookies, a gente pode também substituir o fermento por bicarbonato de sódio, né? Porque vai pouco, é apenas meia colherinha de chá ou uma colherzinha de café, né? Mas usando essas colheres medidoras ajuda muito. Então, aí vai os 200 gramas de farinha de trigo, a gente coloca tudo de uma vez, mistura com a ajuda do garfo, tá? Para não voar a farinha para todo lado. Se vocês quiserem, pessoal, fazer o cookie de chocolate, é nessa hora que você incluiria o chocolate em pó, tá? Só que aí você iria substituir uma parte da farinha pelo chocolate. Por exemplo, vai 200 gramas de farinha de trigo. Se for 50 gramas de cacau em pó, você vai tirar 50 gramas de farinha para a massa não ficar tão pesada. Eu aconselho usar chocolate em pó, tanto 33% ou 50%, tá? Achocolatado, Nescau, é muito doce. Aí vocês podem usar, mas tem que diminuir no açúcar. Então, eu utilizo chocolate em pó. Da marca Melken é o que eu uso. Ele é muito bom. O 50% ele dá um tom mais rápido, fica mais escuro o chocolate e não deixa enjoativo. O 33% também não é tão doce, porém tem que utilizar mais caso queira mais escuro, mas ele é muito bom. Mas só que eu quis fazer ele branco, né? Ele apenas de baunilha sem ser de chocolate. Mas aí você tira a quantidade de gramas que vai usando de chocolate, pode ser 50 gramas de chocolate em pó, independente se for 33% ou 50%, mas aí você utiliza só 150 gramas de farinha de trigo, ok? Lembrando que os ingredientes eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá? Pronto, aí ficou nossa massa, né? Uma massa grossa, mais pesada. Se a de vocês ficarem mais mole, vocês podem acrescentar mais farinha, tá? Porque às vezes depende do tamanho do ovo. Mas o ponto ideal é que ela fique assim, né? Nem tão grossa, mas também não líquida. Pronto, então batido a massa, pessoal, agora nós vamos acrescentar nossas gotas de chocolate, tá? As minhas gotas de chocolate, elas são próprias para ir para o forno, são gotas forneáveis. Mas pode, caso não tenha ou vocês não achem, vocês podem colocar pedaço de chocolate. Esse chocolate de barra que a gente compra para comer mesmo, que são os mais gostosos, né? Aqueles fracionados, que é cobertura de chocolate, eu não indico muito porque eu acho ele muito gorduroso. Mas vai do gosto ou que vocês tenham em casa também, né? Porque agora, nesse momento, é difícil a gente estar atrás até para comprar materiais, né? Então, às vezes você pode querer fazer com o que você tem em casa, ou até se quiser não colocar gota de chocolate, colocar pedaços de castanha, de amendoim também é legal, né? Eu faço de chocolate porque a criançada adora. Eu primeiro coloquei um pouco de gota de chocolate, só que eu achei pouco e depois acrescentei mais, mas no total foram 100 gramas de gota de chocolate. Eu não gosto de colocar muita gota de chocolate, eu gosto de sentir também a massa do cookie. Se você colocar muito, vai ficar pura gota de chocolate. Fica mais doce também, né? Que não deixa de ser doce. Mas o cookie sem gotas de chocolate ou sem chocolate não é cookies, né? Então, eu resolvi colocar mais um pouco. Mas foi o total de 100 gramas de gotas de chocolate. Eu misturo com a espátula mesmo, né? A gota de chocolate. Não é bom bater na batedeira, porque vai forçar muito a nossa batedeira e não tem necessidade. Apenas com a espátula, com a colher de pau, com a colher que você tem em casa, você mistura, tá? E essa aqui é a gota da marca Top, né? Ela é forneável e é ao leite. Se vocês acharem meio amargo ou da branca, vai do gosto mesmo. Eu compro essa aí e ela é bem gostosa. Então, por final, pessoal, a massa está praticamente pronta e só falta mesmo o fermento, tá? Ou o bicarbonato de sódio. Eu estou utilizando o fermento, que também é apenas meia colher de chá de fermento.
Mistura sempre com a espátula, não precisa mais utilizar a batedeira. E a nossa massa está praticamente pronta, né? Agora nós vamos estar montando nossas bolinhas para ir para a geladeira descansar, porque ela fica mole, ela não é aquela massa que você pode moldar com a mão. Uma vez eu fiz, eu coloquei mais farinha para ela ficar mais durinho, mas o resultado final, o sabor não é muito bom. É bom ela ficar mais maleável e a gente vai modelar ela com a colher. Com a ajuda de 2 colheres de sopa, a gente vai modelando ela na assadeira que vamos levar ao forno, tá? Então, vocês pegam a assadeira que vocês têm em casa, eu utilizo essa minha aí, que ela é baixinha, que ela é própria para biscoito, para bolo de rolo, né? E eu tenho esse tapete aí que ele é de... Ele não gruda, né? Ele é como se fosse de alumínio, é aderente, perdão, antiaderente. Mas vocês utilizam papel manteiga, que funciona perfeitamente bem. Não precisa untar, né, para pôr o papel manteiga, já está ótimo. Então, aí eu vou fazendo, né, com 2 colheres e vai fazendo os montinhos, sempre separado, tá? Caso vocês vá assar diretamente nessa. Eu utilizo essa forma grande porque o meu congelador, ele cabe para ela tá dando uma congelada, né? Mas se vocês não tiverem espaço no congelador, pode colocar na geladeira. Eles precisam descansar um pouco na geladeira, que é para firmar mais a massa. E quando for para o forno, eles não espalharem de uma vez, né? Que não é legal. Mas vocês tanto podem colocar 10 minutos no congelador ou de 10 a 15 minutos na parte de baixo, na geladeira, tá? Sempre deixando um espaço entre eles, porque o cookie ele vai crescer, né? Ele vai esparramar, vai crescer. Então, não pode colocar muito junto. Essa receita, ela me rendeu 25 cookies. Eles ficaram em tamanho médios, né? Depois que cresce e recheado com Nutella, eles pesaram uns 50 gramas. Depois que eu modelo as bolinhas com as colheres, eu sempre coloco as gotas em cima, porque as gotas, como elas se misturam, então ela não aparece. É sempre bom você decorar depois, porque essas gotas aí vai ficar aparecendo, né? É o que dá o charme no cookie. Aí sempre você coloca por fora também. E assim eu montei todas as minhas bolinhas, né? Deram nessa forma que eu tenho, a grande. Se vocês não tiverem grande, pode assar em 2 vezes, né? Se tiverem forno grande. O meu forno é de 4 bocas, meu fogão, mas deu super certo. Então, já descansou no congelador, tá? E eu vou rechear. Eu peguei a Nutella em colher de café, minha Nutella, e coloquei no congelador de manhã e eu só fiz essa receita à tarde. Vocês podem congelar a Nutella de um dia para o outro. Quanto mais congelada, melhor. Porque depois que tira do congelador, ela derrete muito rápido. Então, o meu cookie, né, eles já estão durinho porque eles passaram de 10 a 15 minutos no congelador. No congelador é muito mais rápido. Agora, eu recomendo vocês a colocarem o forno para pré-aquecer, tá? A 180 graus, nesse exato momento que você está montando o seu cookie. Caso você não queira fazer cookie recheado, perfeito, pode ser. Aí, na hora que você for colocar eles para descansar na geladeira, você já pré-aquece o forno. Não deixa pré-aquecer mais de 15 minutos. Aí você tira da geladeira, caso não vá rechear, e já coloca no forno para assar, tá? Mas se for rechear, só pré-aquece o forno na hora que for rechear, para não gastar gás e nem pré-aquecer demais e estragar o nosso cookie. Então, aí eu vou abrindo, como vocês estão vendo, a massa fica muito boa de trabalhar, que ela está gelada, né? Não fica muito molenga, mas também amolece super rápido. Misturo, não precisa embolar demais igual brigadeiro. Fecho para não ficar brecha para sair o recheio, para não derreter tudo, né, no forno. E vocês podem fazer também com brigadeiro, podem fazer com beijinho, pode fazer com brigadeiro de ninho, o recheio que você quiser. É só deixar o recheio congelado, né, a ponto de brigadeiro, tem que ser duro e de preferência congelado. A quantidade do recheio vai depender do tamanho do seu cookie, não pode ser muito grande para não estourar. E eles estão prontos. Eu coloquei uns confeitos coloridos, que são tipo M&M's, para diferenciar qual que tem Nutella e o que não tem. Aí estão eles dentro do forno, né? Já tomando forma. O cheirinho tá maravilhoso e ficou do jeito que eu esperava.
Então é isso, pessoal. Aqui é a minha grade. Essa grade é uma grade de uma geladeira desativada. Eu estou mostrando para vocês, tá? Que eu seco meus biscoitos, meus cookies, tudo nela. Ela fica reservada só para isso. Ela tem como se fosse um pezinho, que é o encaixe da geladeira, né? De um lado, já do outro não tem. Aí eu coloco um calço assim, para ficar alto, para o ar circular e os biscoitos, os cookies esfriarem mais rápido, né? Para parar de cozinhar por dentro. Os cookies ficaram no forno, pessoal, eles ficaram de 12 a 15 minutos, mas vocês têm que estar olhando, tá? Ele não tem que dourar em cima, só no fundo. Ele fica mole por cima, você tem a impressão que ele tá cru, mas não, você tira, deixa ele secando. Se tiver grade, bem, se não tiver, pode secar na própria forma, tá? Mais longe pode ser na grade do fogão. Ó, ele fica macio, tá vendo? E ele vai ficar esfriando na grade, ele vai secar mais ainda, porque ainda continua o processo de cozinhar, né? Porque ele está bem quente. Aí é o resultado final, espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Beijo, obrigada!